Democracia pro patrão, ditadura pro peão. Eu sou o André Boff, esse é o canal do Trans e Revolta. Nesse ano totalmente atípico, mesmo diante de uma pandemia mortal, duas coisas não fugiram da normalidade. Por um lado, a exploração e a produção nos empregos, e de outro, eleições. Mesmo diante da óbvia necessidade de um lockdown e uma paralisação séria da sociedade, com testagem e renda, garantindo assim que as pessoas pudessem ficar nas suas casas, barrando a propagação dos vírus, não foi isso, no entanto, que os empresários e as grandes associações de patrões impuseram. Fábricas e empresas continuaram a produzir e, pressionadas, as prefeituras, os estados, abriram tudo, progressivamente, para que a circulação de mercadorias pudesse se dar normalmente, satisfazendo assim a sede infindável de lucro dos patrões. Isso tudo foi resultado da narrativa negacionista, e que hoje começa a ganhar corpo nos movimentos absurdos de anti-vacina ou contra o uso de máscaras. Essa narrativa burguesa, vitoriosa até agora, tinha objetivos muito claros. Além de, com o sacrifício de centenas de milhares de vidas, continuar bombeando lucro para as frações da burguesia, um objetivo era criar um clima de normalidade, de tranquilidade, de falsa segurança, que permitisse legitimar e reafirmar o seu regime político de dominação, através das eleições. Não é nenhuma surpresa, então, que até outubro e novembro, os dados da epidemia, que em geral foram maquiados e seguem sendo maquiados, foram cinicamente escondidos e manipulados. Até nas eleições de São Paulo, surpreendentemente, candidatos de esquerda se calaram diante da mentira contada por Bruno Covas, o antigo e atual prefeito, que então impôs a sua versão mentirosa dos fatos, dizendo que a epidemia estava numa fase estável e sob controle. Apesar dos alertas médicos, nenhum dos candidatos sequer falou sobre a questão do lockdown. Menos de um mês depois, São Paulo volta à fase vermelha da epidemia e o Brasil a registrar mais de 1.000 mortes por dia. Não se enganem, estamos diante de um fato histórico, um verdadeiro genocídio que somente os nossos filhos e netos vão ter clareza quanto ao número de mortos, vendo a história e suas conclusões horrorizados. Legitimada sua dominação política através dos votos, os patrões voltaram para o seu ofício diário: roubar e explorar o peão, buscando seus privilégios e lucros. Dória e Covas cortaram o passe livre para idosos de 60 a 64 anos, ao mesmo tempo em que Covas aumentou o seu próprio salário e dos funcionários de alto escalão e parlamentares em 45%, algo que não é nada diferente no cenário nacional. Para o Bolsonaro, aquele que diz que não dá bola se o Brasil for vacinado por último, demonstrando todo o seu desprezo com as centenas de milhares de vidas perdidas por sua política assassina, segue firme na tentativa de impor a reforma tributária, que seguirá livrando os patrões de impostos enquanto cobra a massa de arrecadação de impostos da maioria pobre e trabalhadora do país. Ou seja, nada mudou. Segue a guerra social das elites, dos plutocratas, das grandes frações de magnatas burgueses contra o povo e seus direitos mínimos. Uma guerra contra famintos, desempregados e informais. Estes, por sua vez, reféns desarmados diante do massacre. Após se negar a lutar por um lockdown para salvar a vida dos trabalhadores, após participar acriticamente das eleições e inclusive se aglomerar para vendê-las como a solução final de todos os problemas, os partidos da esquerda, social, liberal e liberal, ainda que não se chamem assim, depositam agora toda a sua confiança e seu apoio em ninguém mais, ninguém menos que Rodrigo Maia e o seu candidato a presidente da Câmara dos Deputados, Baleia Rossi, como havia para derrotar Bolsonaro. O mesmo Maia, codinome Botafogo, da lista de propinas da Odebrecht, que tem 56 pedidos de impeachment na sua gaveta, engavetados porque não seria o momento de retirar Bolsonaro do cargo. O mesmo Maia que aprovou a reforma da Previdência, que aprovou a mini reforma trabalhista, que arrancou a aposentadoria do povo, que aprovou a lei de terceirização geral, precarizando os poucos trabalhos com carteira assinada que ainda existem, e que trabalha alinhadíssimo com o interesse dos bancos, do agronegócio e dos industriais. Baleia Rossi, um fisiológico dito pela mídia como mais governista impossível, foi indicado a presidente da Câmara por Rodrigo Maia, mas não sozinho, com uma coalizão e aliança entre DEM, Cidadania, PDT, PSB, PT, PCdoB e, pasmem, PSL e PSOL, o mesmo PSL, ex de Bolsonaro, numa chamada Aliança pela Democracia. Não espanta que abstenções e votos nulos tenham batido recordes nessas últimas eleições. Além da epidemia, domina uma enorme crise de representatividade e legitimidade dos partidos e das instituições do regime político democrático liberal. Uma enorme desilusão política toma a maior parte dos trabalhadores do país.
Uma crise que não é canalizada pela esquerda que está aí, porque ao invés de questionar as raízes da democracia burguesa, ela tenta posar como aqueles que vão salvá-la e reformá-la, estando assim totalmente adaptada às regras do jogo, à propriedade e à legalidade da burguesia. Essa democracia pura, melhor dizendo, a democracia liberal, o que é? Nada mais é do que o regime político e o conjunto de regras e instituições que ordena o poder no Brasil e em muitos outros países. No entanto, ao contrário do que estas alianças extremamente benéficas para os patrões e o discurso de parte dessa esquerda social-liberal e liberal diz, não existe uma democracia pura, um regime político que esteja em oposição a uma ditadura pura. Nossa sociedade continua sendo dividida em classes de pessoas e essa divisão se reflete no regime político. No dia a dia, nos fatos ou em qualquer análise séria das medidas práticas das instituições desse regime político, provam que existe um conteúdo de classe. Ou seja, ao invés de uma democracia pura, o que existe é uma democracia burguesa, uma democracia dos patrões. Uma sociedade dividida em classes, em que existe a possibilidade para alguns de acumular riqueza às custas dos outros, em que existem exploradores e explorados, não pode existir igualdade. Não existe igualdade entre explorador e explorado. A ficção de um regime político neutro, que representa os interesses comuns e gerais de todas as pessoas da nação, é, dia a dia, desmascarado pelos favores, privilégios e benefícios para os patrões. E, por outro lado, pelas privações, pelas prisões forjadas, pelas leis não cumpridas e a piora constante de vida para a enorme massa dos trabalhadores. A república mais democrática do planeta nada mais é, então, do que uma máquina de dominação de uma classe despossuída, oprimida por uma classe possuidora, opressora. A democracia burguesa é uma democracia para os patrões, mas é uma ditadura para os trabalhadores. Isso vale para o regime, mas explica o que é o Estado. O Estado é uma máquina de dominação de uma classe explorada por uma classe exploradora. E sempre foi assim. Hoje, os ideólogos contra a ditadura em geral, contra qualquer tipo de violência em geral, os herdeiros dos burgueses e atuais burgueses, para garantir seu poder político, tiveram de impor, com o uso da força do Estado, a violência, a ditadura e a repressão contra os reis, contra a nobreza e contra os senhores feudais. É claro que hoje, estabelecendo a sua plena dominação de classe, a burguesia tem que apresentar os fatos e o regime como algo natural, sendo então as democracias liberais a forma natural de organizar a humanidade contra as ditaduras em geral. Faz isso enquanto nos fatos impõe uma ditadura real contra os trabalhadores, dando para eles um consolo, que de 4 em 4 anos possam ter a ilusão da liberdade em votar naqueles que vão organizar os interesses dos patrões e reprimir as necessidades e as condições de vida do trabalhador. Para os patrões, toda a liberdade de imprensa, os melhores prédios para ter toda a liberdade de reunião, julgamentos justos, recursos até o final, até o STF, liberdade de opinião, até mesmo para ser favoráveis a torturadores, defesa implacável e mortal de qualquer atentado contra a sua propriedade. Para o peão, mordaça, prisão sem julgamento, censura, repressão a greves, repressão a atos, repressão a eventos culturais, a rodas de rima, invasão coletiva de domicílios em comunidades, assassinatos, execuções, sequestros de lideranças, de ativistas, de Zé Ninguéms. Basta dizer, para demonstrar a absurda ficção da igualdade perante a lei, que no Brasil, 40% dos presos, a maioria deles pretos, sequer teve julgamento. Assim nós vemos que a democracia em geral não existe. Um governo do povo, uma democracia, jamais iria contra os interesses e as necessidades de um povo. A democracia real é um horizonte histórico. O que nós temos hoje é um regime eleitoral que tenta maquiar a exploração econômica com uma suposta liberdade política, maquiando assim a existência de um Estado cuja função é manter os operários reprimidos e controlados para garantir a exploração econômica, que torna essa ficção de liberdade política uma farsa. E aqui está o centro da questão. O que é o Estado? Onde é que está o poder? Ao contrário do que a visão enganosa de que o poder vem do voto, é preciso dizer bastante a verdade. O poder está no monopólio da propriedade, das terras, das fábricas, dos instrumentos, pelos patrões, no monopólio do ensino, ou seja, o controle que eles têm sobre as escolas e universidades, e no monopólio
do uso da força física armada, ou seja, no controle das polícias, dos exércitos, dos grupos de homens armados. O Estado não é nada além disso. Ele é, por um lado, um grupo de funcionários, de burocratas, membros de ministério, judiciário, que organizam em palavra a repressão e dominação dos oprimidos, e grupos de homens armados, que impõem a força que essas palavras sejam garantidas, que são os exércitos, as polícias, as milícias e afins. A história recente do Brasil, o impeachment ilegal, as reformas contra o povo, os deboches contra a vida de centenas de milhares na epidemia, as prisões e a guerra civil contra os pretos pobres periféricos nas comunidades e periferias, mostra que o Estado segue sendo o que é: uma ferramenta de opressão contra trabalhadores. O caminho, aberto por tantos exemplos históricos, para uma mudança real, passa por uma ação revolucionária do povo trabalhador organizado, em questionamento a essa propriedade e essa legalidade burguesas, as joias da coroa da sociedade burguesa. Para uma democracia real, da maioria explorada, vai ser necessário destruir esse Estado e colocar em seu lugar um novo Estado que incorpore o povo trabalhador ao exercício do poder. Ao contrário desse regime político, onde as massas são afastadas do poder por mil artimanhas. Mas esse é um tema para outro vídeo.